Criança precisa de libertação? Crianças agitadas, vivem enfermas, né? Os pais vivem tendo que levá-las ao médico, doenças recorrentes ou até mesmo enfermidades sem um diagnóstico médico, né? Crianças que não conseguem dormir, crianças nervosas, né? Diagnosticada com TDAH, autismo e tantos outros transtornos. Será que criança precisa de libertação espiritual? Não só precisa de libertação espiritual, como também eu posso afirmar que as nossas crianças, elas têm sido alvo do inimigo. Então é sobre isso que eu quero hoje estar aqui falando com você. Eu quero te ensinar a identificar, né, quando é que a criança precisa de uma ajuda espiritual, quais são os sintomas, as causas, amém? E como trabalhar no processo de libertação de uma criança, tá bom? Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e essa é a minha missão, ajudar o corpo de Cristo a se restaurar espiritualmente, a fim de que eles possam viver a vida abundante prometida por Cristo Jesus. E você chegou agora aqui na hora do valente. Então, se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Então, faça essa obra junto comigo, vai ser poderoso. Mais um tempo, mais uma hora de conhecimento e ruptura e restauração. Então, começa a curtir esse vídeo, essa live, para que esse conteúdo possa acessar um número maior de vidas. E também compartilha, clique aí na setinha e envia essa live aí para o maior número de pessoas que você pode nesse momento e sabe que vai ser abençoado através desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, gente. Não existe alminha, não existe pecadinho. No mundo espiritual existe alma, existe pecado, existe transgressão, né? Os pais, eles têm muitas das vezes uma construção errônea, né? Quando a gente fala de filho, né? A gente vai mexer com o nosso emocional, então a gente constrói uma imagem do nosso filho. Tem pais que quando vai olhar para o filho vê até a auréola, né? Em cima da cabecinha. Ah, mas é um anjinho, é tão bonzinho. Então, quando, por exemplo, um professor chama na escola, alguém vai fazer queixa, né? Sempre é aquele confronto, aquela colisão com as emoções, porque o pai, a princípio, entra num estado de autonegação. Não, meu filho jamais seria capaz de fazer isso. Não, meu filho não, né? Essa autonegação é justamente por causa dessa construção, né? Que ele levantou, né? Idealizou acerca do filho, né? Isso também prejudica um pouco, né? O processo de libertação espiritual, porque a gente vai entender que esse processo de libertação, ele depende de um posicionamento dos pais. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 20, a partir do versículo 24, vai falar sobre uma mulher que era grega, Sirofenícia de nação, e ela vai até Jesus pedindo a misericórdia de Jesus para que o Senhor pudesse intervir a favor dela, porque ela tinha um filho, né, que estava endemoniada, sua filha, e pediu para que o Senhor expulsasse ali o demônio daquela criança, né? E a gente vê nessa passagem, então, né, que sim, é possível ter uma criança que está ali possessa ou que está oprimida pelas trevas, amém? A própria palavra de Deus vai trazer relatos, né, de pais que vão pedir ajuda para Jesus porque os filhos estão terrivelmente endemoniados. Tem uma outra passagem bíblica, né, que aparece um homem pedindo ajuda para os discípulos, esses não conseguem ajudar, né, e ele compartilha ali que o seu filho estava terrivelmente endemoniado, aquele demônio tomava ele, lançava ele no fogo, na água, ele entrava em estado de convulsão, né? E os demônios, ele não conseguia expulsar aquele demônio. Jesus estava no monte orando, quando ele desce, ele se depara com aquela cena e ele faz uma pergunta crucial: desde quando isso acontece? E aquele pai responde que aquele menino, ele
tá naquele estado desde da sua infância. Ou seja, os demônios, eles podem sim acessar a vida de uma criança desde pequenininho. E a criança, ela se torna, claro, um alvo, né, das trevas, né? As nossas crianças estão na mira de Satanás. A gente vê isso, né? Como que o inimigo, como que as trevas investem na vida das nossas crianças, né? Através da descaracterização do mal, né? Fazendo desenhos, filmes, né? Onde mostra o mal de uma forma divertida, né? No fantasminha, o amigo camarada, né? Domesticando o meu dragão. Gente, quem é dragão? É símbolo de Satanás, né? Criaram umas bonequinhas agora não, já tem um tempo, né? Monster High, né? Que são filhos de monstros, né? E as crianças aprendem a interagir com o mundo espiritual, né? Filmes, desenhos animados, né? Ocultistas, satanistas, né? Que vão fazer com que essas crianças, elas se abram pro tenebroso, pro mundo espiritual das trevas. Nesse processo de libertação espiritual, é muito importante que os pais, eles assumam uma responsabilidade e um posicionamento acerca da libertação espiritual dos seus filhos. A gente vê nesse texto que essa mulher, ela assumiu uma responsabilidade. Ela não foi omissa, ela não foi passiva. Ela foi atrás daqueles que poderiam ajudar a ela. Então, a proteção espiritual de uma criança, ela depende de um posicionamento espiritual do pai. Por quê? Porque o pecado é visitado de pais para filhos até a terceira e a quarta geração. Os pais são cobertura espiritual na vida dos seus filhos. Eles são um telhado. Então, se não tem ruptura, se esse pai passou por um processo de libertação espiritual, essas crianças estão guardadas, protegidas. Mas se existe ali uma brecha, né, seja pelo pai ou pela mãe, não existe uma cobertura e essa criança, ela será acessada, né? Esses espíritos familiares, eles vão estar trazendo uma perseguição espiritual, criando estratégias e meios para acessar, né, o coração dessa criança, seduzindo essa criança. E uma vez que essa criança, ela abre também uma brecha, se instala ali o pecado, aquela raiz de iniquidade na vida daquela criança. Então, além daquela maldição ser visitada, o pecado dos pais, ou seja, aquele portal espiritual que é os pais, que abriu uma brecha para um espírito, vai acessar também a vida dessa criança. Por exemplo, um pai que está aprisionado no adultério ou na pornografia, ele abriu um portal espiritual para um espírito de imoralidade sexual acessar aquela criança. E daqui a pouco aquela criança também está tendo problema de perseguição espiritual na área sexual. Por quê? Por causa do pecado do pai, né? Então, assim, hoje eu costumo às vezes tratar de crianças que os pais chegam para me procurar, uma criancinha que, por exemplo, estava com 7 aninhos de idade e a vagina da criança, né, estava ali toda ferida, né? Aquele entrou uma ligação aqui, por isso tem uma pausa. Então, por quê? Porque aquela criança já bem pequenininha estava aprisionada na masturbação. Por que aquela criança estava aprisionada na masturbação? Por causa de uma perseguição espiritual. Outra feita, um casal me procurou, falou: pastora, eu só tenho uma filhinha, um casal cristão, né? E dizia: olha, nós cuidamos dessa menina, a gente protege essa menina, a gente cuida dessa menina, mas já por 3 vezes a minha filha é molestada e nós chegamos à conclusão que isso é alguma perseguição espiritual, não é possível, né? Eles estavam brincando no parquinho, de repente a menininha sumia, quando ia ver, tinha uma outra criança maior ali abusando, tocando na criança, e por 3 vezes aconteceu isso. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer uma anamnese espiritual, um check-up espiritual da vida desse pai, dos pais, para saber o que estava acontecendo, porque eu sabia que se aquela menina estava tendo esse nível de perseguição espiritual, o porquê que estava vindo essa perseguição
perseguição espiritual? Por causa dos pecados dos pais. Amém? Então, a raiz está sempre no pai, quando a gente trata de uma criança, tá? Então, o que aconteceu? Aquele pai estava aprisionado na pornografia. E quando ele se aprisionou na pornografia, se abriu um portal espiritual para que espíritos de imoralidade sexual acessasse aquela criança, tá bom? Então, toda criança, para ser protegida espiritualmente, ela precisa de uma cobertura espiritual, ou seja, pais que vivam uma vida de santidade, que tenham uma aliança com Cristo Jesus. Elas precisam de intercessão, né? Ela precisa de pais que se coloquem na fenda da rocha, de joelho no chão, para estar orando por essas crianças. E ela precisa ser discipulada. Pais que não corrigem os seus filhos, que não disciplinam os seus filhos, que não dão limites no seu filho, né? Eles, o que acontece? Eles estão colocando essa criança em um lugar de desproteção, onde o inimigo vai conseguir acessar, porque a disciplina é um elemento de amor, amém? Agora, por que esses pais não conseguem disciplinar os seus filhos? Porque estão feridos emocionalmente, né? A rejeição, ela faz muito isso, ela causa isso. Por quê? Porque, na verdade, uma criança, um pai, né, que foi rejeitado, né, hoje ele não consegue dizer não. Uma pessoa que não consegue dizer não, uma pessoa que não consegue colocar limite, né, é porque ela tem medo da rejeição, tem medo que a pessoa não venha amá-la mais, que não venha mais aceitá-la, né? Então se trata das demandas, das feridas emocionais. Por isso que nós precisamos, como pais, amém, se libertar e se restaurar, porque a minha libertação vai trazer libertação para minha casa, a minha cura vai trazer cura para os meus filhos, porque aquele que é curado cura, o que é liberto liberta, tá bom? Então é isso que acontece quando uma criança ela está desprotegida, ela vai ser alvo das trevas, porque o diabo vai querer vai querer ganhar um espaço no coração dessa criança. Por quê, gente? Porque Satanás conhece os princípios de Deus. A palavra de Deus diz que se o coração da criança se converter, né, nunca mais ele se perderá. Ensina a criança no caminho que se deve andar, porque jamais se perderá. E aí a gente para analisar esse texto. É coerente com aquilo que a gente vive? A gente tem vivido o quê? Muitos pais estão na igreja, criaram seus filhos na igreja e hoje eles se afastaram da presença do Senhor, né? Pais que estão aí sofrendo, chorando, né? Porque filhos estão aí, crianças que foram criadas na igreja hoje estão no homossexualismo, no lesbianismo, na drogadição, né? Até mesmo no ocultismo. O que aconteceu com essa criança? Aconteceu que existiu brechas, né? Existiu alguma coisa que estava disfuncional, talvez nessa casa, nessa família, uma perseguição espiritual que não foi percebida, uma herança, né, espiritual de maldições que não foi quebrada, né, e o coração dessa criança não foi capturado para Cristo. Essa criança estava na igreja, mas não teve uma experiência com Cristo. Então nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam ter uma experiência com o Senhor. A proteção espiritual e a libertação dos nossos filhos está ligada à fé e à posição espiritual dos pais. Amém? Então, você vê que nessa passagem, o Senhor, ele não expulsou os demônios que estavam na vida da criança. Ele não disse, eu te ordeno, sai agora. E os demônios saíram. Não foi necessário ser feito isso. O que aconteceu ali dentro daquele processo? O Senhor, ele confrontou aquela mulher. A palavra de Deus diz que aquela mulher era grega, Cirofenícia de nação. A nação grega, ela tinha um problema, né, muito grande com orgulho. E o Senhor, ele sabia que a raiz do problema, a brecha na vida daquela mulher era o orgulho. Por isso ele falou para aquela mulher, e a gente olha para esse texto e a gente fala, nossa, parece uma fala um pouco cruel, né, desumana que Jesus teve com aquela mulher. Ele diz, olha, não é lícito eu dar alimento para os cães,
né? Chamou aquela mulher de cachorra, né? De animal. Ou seja, você não é merecedora de que eu olhe para você, que eu cuide de você, né? E aquela mulher, então, ela se humilhou. Ela disse: Senhor, eu sei disso, mas eu também entendo que os animais comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o Senhor, quando trouxe esse confronto na vida dessa mulher, e ela se reposicionou em fé, ela se consertou automaticamente, através do seu posicionamento, aquele demônio saiu da vida daquela criança, e aquela criança foi liberta pelo posicionamento daquela mãe. Então os grilhões que prendiam a vida daquela criança se quebraram. Por quê? Porque algo acontece no mundo espiritual quando os pais se posicionam espiritualmente. Por isso que a sua libertação, gente, o mundo espiritual, ele é interligado. Então, quando muitas pessoas vêm participar dos meus cursos, dos meus treinamentos, né? E elas vêm muitas vezes inquietas, né? Apreensivas, porque estão passando por lutas espirituais nas suas famílias, com seus filhos, com seu cônjuge. Então elas vêm para poder aprender como se posicionar no campo de batalha, para elas poderem ajudar. Mas quando elas começam a fazer as aulas, elas entendem que o processo de libertação começa nelas, porque Deus não vai fazer nada, absolutamente nada, através de nós que não tenha feito em nós primeiro. Então nós precisamos passar por um processo de libertação para que de fato a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, principalmente a nossa casa, a nossa família, tá bom? Então é isso, nós precisamos blindar os nossos filhos, né? Muitos pais estão aí muito preocupados hoje, né, com a aceitação do mundo, com as conquistas, com os troféus, e os filhos ficam aí jogados na mão de uma babá, não sabe, uma pessoa qualquer tomando conta, assistindo qualquer coisa nas redes sociais, acessando pornografia precocemente, acessando filmes que não deveriam acessar, né, e sendo severamente, né, abusados emocionalmente e espiritualmente por todas as forças ocultas, né, por falta de cuidado, por falta de atenção, né. Então muitas crianças têm vivido, né, esse tipo de perseguição espiritual por causa dessas brechas, né. O inimigo, ele vai usando isso, né, e aí a criança, daqui a pouco os pais vão sentir de que forma? Rebeldia, né, aquela criança desobediente, rebelde, né, que não se sujeita a ninguém, que não obedece a ninguém, doenças, medos, depressão, né, e várias formas de enfermidades. E aí, muitas das vezes, às vezes o pai não tem uma perspectiva espiritual das coisas e começa a tratar isso só na esfera natural. E taca ali remédio na criança. Toda criança agora é diagnosticada com TDAH. Não, meu filho tem hiperatividade, falta de atenção, e toma Ritalina na criança. E a criança fica aprisionada ali a remédios. Por quê? Porque a gente só vê as coisas na ótica natural, né? Ou então bate na criança agressivamente, né? Vai descontar, na verdade não está querendo corrigir, está descontando sua ira, seu descontentamento ali na criança, né? Então, enfim, gente, a falta de sabedoria, né? Por que o meu povo perece? Porque ele falta o conhecimento, né? Então a gente precisa ter o conhecimento. Deuteronômio 6:7 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás aos teus filhos. Delas falarás assentados em tua casa, andarão pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então a gente acaba terceirizando o nosso papel. A gente deixa para a igreja ensinar, e às vezes a igreja é falha nisso, né? As crianças estão ali dentro da igreja para serem intertidas. No nosso ministério nós temos um foco, uma visão muito centrada no ministério infantil, porque a gente sabe que se a gente ganha o coração da criança, esse crente será um crente saudável, amém? Mas se a gente falhar no projeto com a criança, nós vamos ter adultos disfuncionais, problemáticos, né? Cheios de transtornos, de desvios irreligiosos. Então essas crianças precisam ter de experiência. Então nós temos uma visão de que as nossas crianças, elas não entram na igreja para poder
se distrair. 90% das crianças do nosso ministério são batizadas com o Espírito Santo. A gente ensina eles sobre o mundo espiritual. Eles aprendem como ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos. Enfim, eles entendem sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque se você não der para a criança, se a criança não for saciada, toda criança ela tem fome e sede do sobrenatural. E se você não saciar essa criança com essa fome, com essa sede, o inferno vai saciar através de Harry Potter, através dos joguinhos lá cheio de ocultismo, e essa criança vai ser saciada não pelo Espírito Santo de Deus, mas por tantas outras coisas que vai corromper a identidade dela. Agora a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Pastora, mas na minha igreja não é assim. Mas a responsabilidade é sua, é nossa, como pai, como mãe, como líder espiritual, se você é um líder que está aqui hoje. Amém? Então nós precisamos entender isso, tá bom? Então, essas crianças, elas precisam ser ajudadas. Crianças estão em perigos. Crianças precisam de libertação. Amém? Então, quais são os principados que agem, né, ao longo da história, que recebem sacrifícios de criança? Baal, Aserá, Astarote e Moloque, né? Ao longo da história nós vamos ver, né, esses demônios e principados que atuam. Hoje eu quero falar somente de um, que é o principal, Moloque. Quem é Moloque? Ele era um principado a qual na barriga dele existia uma fornalha aonde os reis, os príncipes, né, as pessoas ofereciam os seus filhos dentro dessa fornalha, que eram queimadas vivo. Para quê? Para obter favor, para obter vitória na guerra, triunfo. Em troca de favor, elas entregavam os seus filhos para Moloque. Hoje a gente vê tantas mães chamando o seu filho de moleque, cristãs. Esse moleque. Gente, que é a palavra moleque vem de Moloque. É um derivado de Moloque. Ou seja, você está dizendo porque o teu filho, né, você está entregando ele para Moloque, esse principado, né? Então, assim, a falta de conhecimento, né, faz com que esses pais muitas das vezes abram portais dentro da sua própria casa para os seus filhos serem tragados pelas trevas, né? Moloque é um diabo mãe, é a deusa mãe, é a esposa de Satanás, tá bom? Então, nos dias de hoje, essas entidades continuam atuantes, tá bom? Então, eles atuam através do ocultismo, do satanismo, né? A gente pode ver eles no sincretismo religioso, e eles continuam se alimentando do derramamento de sangue, né? Como que eles se alimentam? Através do aborto, através do abuso sexual, através da molestação, né? Eles vão trocando de nome ao longo da história, mas a gente vai vendo eles, né? No espiritismo, né? Demônios que atuam nessa linhagem ou que estão sobre o comando de Moloque, tá bom? Demônios como Cosme e Damião, né? Não, graças a Deus eu nunca participei, pastora, da feitiçaria. Eu só comi os docinhos de Cosme e Damião e eu dei pro meu filho também. Eu só fiz uma promessazinha pra Cosme e Damião. Gente, isso é pacto com as trevas, tá bom? Então, Cosme e Damião, IBG, né? Os Hereis, Doum, Saci Pererê, né? Isso tudo são espíritos que agem, né? Os chumirins que agem na vida das crianças, tá bom? Então eles vão estar aí atuando ainda nos dias de hoje, né? Então muitas crianças têm sido consagradas a essas entidades malignas dentro da sua casa, através, quando acessam um desenho ocultista, um filme ocultista, um jogo ocultista, que são comprados e liberados pelos próprios pais, né? Pasmem, tá bom? Então 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: estejam atentos e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Então o diabo não brinca de ser diabo, e ele não quer saber o tamanho da sua criança, tá bom? Ele quer tragar, ele quer destruir, tá bom? Então os demônios, eles também vão entrar através das feridas emocionais. Qual é
o momento da nossa vida onde nós mais somos defraudados emocionalmente, é na nossa infância, gente. Então o diabo faz uma bagunça, aprisiona a vida dessa criança. E quem é que se alimenta das dores emocionais? Os demônios, tá bom? Por isso que a libertação e a cura interior, ela caminha junta. Então palavras, né, destrutivas, né, traumas emocionais, né? Uma criança que foi exposta, né, a violência, a sexo, né, a cenas de sexo, por exemplo, algo muito errado que os pais fazem, né? Às vezes os pais botam a criança na cama, porque é nenenzinho, porque não tá entendendo, e vai ter relação sexual com os filhos no quarto. Meu Deus, e isso é completamente avassalador. Isso traz espiritualmente, né, uma abertura de um portal espiritual, porque sexo é intimidade, tem que ter os dois ali, gente. Tá bom? Não exponha seus filhos a isso. E às vezes a criança, coitada, ela tá sentindo, ela tá tendo, ela acorda de madrugada, ela vai ouvir vozes, né? Ela vai ter percepção de que alguma coisa de errado tá acontecendo, e ela não tá preparada emocionalmente para acessar aquilo, para estar dentro daquela atmosfera espiritual que pode ser de bênção, se o pai e a mãe já tiverem passado por um processo de libertação espiritual, ou também pode ser de maldição, se tiver uma base legal, tem demônios ali participando daquele ato sexual, porque todo sexo é um pacto. Então, gente, toma muito cuidado. Vai ter relação sexual com o teu cônjuge, criança fora do quarto, a partir da minha casa só tem um quarto, vai pro banheiro, se tranca no banheiro, faz qualquer coisa, amém? Mas você não pode expor os seus filhos a isso, violência, brigas familiares, crianças que tiveram privações, né, dos seus, de coisas básicas que ela precisava, roupa, comida, né? Crianças que foram depreciadas, né? Que foram rejeitadas, que passaram por bullying, né? Que foram molestadas sexualmente, passaram por incesto, por violência, né? Um lar disfuncional com muita briga, né? Processos de humilhação, pais agressivos, indiferentes, né? Com esse filho, né? Um susto muito grande que provocou ali uma fobia, né? Então tudo isso, gente, que acontece na infância, né? Ou até mesmo a morte, né, precoce de um pai, tá bom? Bullying que tenha passado na escola, tá bom? As crianças também podem ser contaminadas através de trabalhos, né, da escola, né? Hoje na escola eles querem colocar, né, como folclore, né, muitas coisas que são ocultistas, e a criança muitas das vezes ali na escola ela acaba acessando coisas que não deveria acessar. Então por isso que é muito importante, né, os pais acompanharem de perto a vida dos seus filhos, tá bom? Então é isso, gente, tudo isso vai abrir portal. Crianças que acessam a pornografia, gente, pais que não estão nem aí, importante a criança ficar quieta, né? E a criança tá lá. Então, não existe, gente, vamos lá, de novo, pecadinho, não existe almazinha, não existe espíritozinho. O diabo, ele vai acessar, tá bom? Então, a primeira coisa que acontece quando uma criança está sobre ataque das trevas é um nível de opressão, enfermidades constantes, sem diagnóstico médico, perturbação, pesadelo, visões, impressões ruins, a criança não consegue dormir sozinha, tem medo, rebeldia extrema, nervosismo, agressividades, né? Inquietas durante o sono, crianças que são agitadas, né? Medo de escuro, né? Medo de objetos, ela vê objetos se mexer, se mover, né? O brinquedo se mover, começa a ver monstros, né? Insônia acompanhado por choro, depressão, né? Introspecção, desequilíbrio emocional, choro constante, isolamento, bloqueios mentais, dificuldade para pensar, raciocinar, aprender. E aí toma ali Ritalina, déficit de atenção, TDAH, né? Ah, meu filho é hiperativo, tá? Diagnosticou, mas vamos fazer algo. E a gente precisa fazer não só aquilo que a ciência, não ficar esperando só que a resposta esteja em um remédio tarja preta, mas que a gente possa buscar a resposta em Deus e a libertação e a restauração para os nossos filhos. Amém? Então essas crianças também têm muita dificuldade de assistir um culto, de aceitar a imposição de mão. Quando vai orar por ela, ela começa a gritar, começa a chorar, começa a espernear. O pai geralmente até sente um certo constrangimento e nem dá o filho para orar, porque ele acha que está fazendo mal
salvar o filho dele, mas acontece que essa resistência à fé, né, a resistência à palavra de Deus é algo espiritual. Segundo estágio é realmente a entrada dessa criança, o acesso dessa criança no ocultismo, né? O diabo vai seduzir ela, ela começa a acessar, e o terceiro nível é realmente ela já entrando e acessando o ocultismo. O diabo não joga pra perder, gente. E aí daqui a pouco, quando você percebe que isso já começou lá atrás, meu filho hoje tá no espiritismo, meu filho hoje não quer saber de Deus, mas isso já começou lá atrás, né? Então, nós precisamos entender quais foram as portas que foram abertas, né? Foi o docinho de Cosme e Damião que comeu, né? Pactos feitos, né? Quantos pais fazem pactos nas festinhas de aniversário? Gente, aquela mesa que você faz é um altar, pode ser um altar para as trevas. A palavra de Deus vai dizer assim, quer comais, quer bebais, façais tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Quanto o pai pega e coloca lá, faz lá a festa do filho, aí o tema, Batman, crente, filho de crente. Quem é Batman? Cavaleiro das trevas. Aquilo ali é um portal que você está estabelecendo. Aí eu fiz o tema, a pequena sereia. Quem é a sereia? Iemanjá. Então eu estou o quê? Consagrando o meu filho através daquela festinha a uma entidade espiritual das trevas. Então, através das festas de aniversário, dos jogos de videogame, de brinquedos, né, de desenhos animados, através de palavras malditas liberadas pelos pais, avós, professores da escola, através do pecado das próprias crianças, através de roupas consagradas às trevas, tá bom? Através da bastardia, rejeição, pecado dos pais, heranças espirituais, traumas emocionais, benzimento, né? Quantos pais deram os filhos para benzer, lá na rezadeira para benzer, fizeram voto, simpatia, né? Quando nasceram. Gente, tudo isso pode ser um portal espiritual que foi aberto pelas trevas, né? Presentes consagrados, roupas consagradas, consagração, remedinho, né? De curandeira que deu, né? Batismo na macumba, né? Na idolatria, né, na igreja católica. Então, enfim, a gente tem que fazer uma anamnese para descobrir qual é a raiz, amém? E quebrar. Então, como que eu vou ministrar a libertação nessa criança? Eu preciso, primeiro passo, libertar os pais dessa criança. Se essa criança, ela é pequena, ela precisa de uma cobertura espiritual. Pastora, mas é uma criança que está na minha igreja, os pais não são crentes, como eu faço? Então precisa que um líder, um pastor, assuma a autoridade espiritual sobre a vida dessa criança e traga uma cobertura espiritual na vida dessa criança e combatendo sempre, guerreando sempre pela vida dessa criança. Então um avô, né, um tio pode se posicionar no mundo espiritual e fazer guerra espiritual, mas vai ser uma guerra espiritual constante. Amém? Então a libertação dessa criança está atrelada à libertação espiritual dos pais. A gente precisa levar essa criança a Cristo Jesus, para que elas possam aprender a amar a Cristo, entregar o seu coraçãozinho, a sua vida para Cristo e ter um relacionamento com o Senhor, quebrar as maldições, fechar os portais, remover as bases legais e expulsar os demônios. E assim nós libertamos uma criança espiritualmente. É muito importante quando a gente detecta que existe uma criança que precisa de ajuda espiritual ser rápido, amém? A gente não pode ser inércia. Quantas pessoas no ministério infantil completamente despreparado? Quem é que às vezes atua no ministério infantil das nossas igrejas locais? Ninguém quer ir para o ministério infantil porque acha que é trabalho, porque vai tomar conta de criança. Já é uma visão errada, distorcida. Então, então eu vou, aí pega lá aquela adolescentezinha, aquela pessoa lá, e, né, você não quer ficar no ministério infantil não, a pessoa chega lá completamente despreparada, não ora, não jejua, né? Não dá alimento sólido, não prega, não ministra para a vida dessa criança. E aí pronto, a gente tem um problema generalizado, que a criança está dentro da igreja precisando de ajuda, e aquele líder espiritual que está ali no ministério infantil está completamente desapercebido disso, porque nem ele mesmo é liberto, nem ele mesmo é restaurado. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Você que tem filhos pequenos, vai na tua igreja, procura saber quem é que está ministrando na igreja, amém? Esses dias eu vi um vídeo, gente, chocante, está rodando, viralizou aí, de uma satanista, uma ocultista, ela dizendo, olha, eu fui crente,
Eu fui desviada. Na verdade, ela nunca foi crente, né? Nunca conheceu a Deus, porque senão ela não faria isso. Ela foi religiosa. E ela falou assim, nós precisamos entrar na igreja. Nós precisamos nos infiltrar lá. E aonde a gente vai? Você acha que você vai pregar nos púlpitos? Não. Você precisa entrar no ministério infantil. E você precisa estar lá. Porque aí você vai começar a ensinar a palavra de Deus e você vai começar a introduzir as verdades, né? Ou seja, você vai começar a introduzir o ocultismo no coração dessa criança. Gente, isso é fato, isso é verdade, amém? Muitos satanistas, eles entram na igreja para poder, com o intuito, né, de trazer quebra na igreja, principalmente uma igreja que flui no profético, e também entrar ali para corromper a identidade espiritual das nossas crianças. Então você não pode estar inércia em relação a isso. Quem é que ministra sobre a vida dos seus filhos? Quem é que está impondo as mãos na cabeça dos seus filhos? O que eles estão aprendendo ali na escolinha? Que tipo de experiência eles têm? Teus filhos têm quantos anos? Com qual a idade que eles foram batizados com o Espírito Santo? Amém? A minha menina, eu tenho a minha caçulinha, a Sarinha, ela hoje está com 19 anos. Sabe como é que ela foi batizada com o Espírito Santo? Com 3 aninhos de idade. Quando eu estava orando, no meu tempo de comunhão e intimidade com Deus, eu orando ali, ela sempre pertinho de mim, né? Menininha, sempre grudada com a mãe. Aí ela grudou ali comigo, daqui a pouco ela começou a chorar. E eu parei de orar, preocupada, achando que estava acontecendo. Eu falei assim, o que foi, minha filha? E ela fez, eu tô tintindo, mamãe, eu tô tintindo. Eu falei, você tá sentindo o quê? Ela falou, o Espírito Santo. Espírito Santo. E ela foi ali batizada com o Espírito Santo. Então, assim, então, relacionamento, intimidade, essa tem que ser a sua preocupação, amém? Desde o ventre, amém? Você precisa estar guardando e blindando a vida da sua criança. Amém, querido? Você entendeu sobre isso? É muito importante que você tenha conhecimento, você possa entender e conhecer sobre o mundo espiritual. Principalmente você que é mãe, você que é pai, você que é líder. Amém, pastor? Eu dirijo uma célula, eu tenho a minha casa, a minha família, né? Pessoas que precisam de ajuda. Eu sou um pastor, eu trabalho no ministério infantil. Meu Deus, você precisa descortinar o mundo espiritual e entender que aquilo que está acontecendo de errado na vida dessa criança existe uma raiz. Amém? E você precisa aprender a remover esses ardis de Satanás. Como é que eu aprendo isso? Conhecendo, gente, conhecendo sobre a teologia da libertação espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então é isso que você precisa. Se você entende que você precisa de ajuda, né? Você tem uma pessoa da sua família, um filho que hoje está trilhando uma rota diferente daquilo que você projetou no seu coração, que nenhum pai projeta ou deseja algo de ruim acontecer para o seu filho. Busque por ajuda espiritual, amém? Porque quando você reconhece que você precisa de ajuda, é o primeiro passo para a sua restauração. Tem alguém enfermo entre vós? Busque pelos presbíteros. Então é a primeira coisa que você precisa fazer, amém, queridos? Nesse mês, agora, eu tenho 5 vagas que estão abertas para mentoria individual. A mentoria em grupo está fechada. Nesse momento não tem vaga nenhuma, mas abriu 5 vagas na minha agenda para mentoria individual. Na mentoria individual, você tem 8 encontros, né, individuais, onde eu vou estar fazendo uma anamnese da sua vida, um check-up espiritual, para que a gente possa fazer uma investigação minuciosa, a fim de que a gente possa identificar qual é a verdadeira raiz do seu problema, tá bom? Para que você venha quebrar elos, fortalezas, grilhões, pactos, alianças, amém? Aí você vai ser direcionado, encaminhado, amém? Impartido pelo poder de Deus para que você possa romper espiritualmente. Além disso, você tem um acompanhamento durante 6 meses em um grupo de mentoria, tá bom? Então vai ser poderoso demais em Cristo Jesus. São só 5 vagas. Se você sentir que essa é uma oportunidade para você, você precisa preencher um formulário de aplicação para concorrer a uma dessas 5 vagas. Pastora, por que eu preciso concorrer? Porque primeiro que eu não tenho
tempo na agenda para mais do que isso, tá bom? Então surgiu essas 5 vagas, porque terminou 5 mentorias e abriu essas 5 vagas. Não tenho tempo. E segundo, que nós vamos avaliar para saber se você tem condição, né, de nesse momento estar sendo ministrado individualmente, tá bom? Talvez o que você precise agora é um pouco mais de conhecimento, de fazer um curso, e a gente vai poder instruir você acerca daquilo que realmente você precisa. Então, se você deseja, você pode acessar o meu link que está na minha bio, um link que está escrito formulário de aplicação. Você clica lá nesse link, preenche, tá bom? Que a gente vai estar te chamando, tá bom? Para direcionar você naquilo que realmente você necessita, tá bom, querido? Aleluia! Eu quero abençoar a sua vida, amém? Você tem alguma dúvida sobre isso que foi falado? Rosilene, oi, querida, paz, Deus te abençoe, Rosilene, graça e paz. Aleluia. Se você tiver alguma dúvida, Carla, esse mundo jaz maligno e as pessoas não têm conhecimento e quando você fala da obra do inimigo na vida das pessoas, elas vêm com resposta, nada a ver, né? Nós precisamos ficar atentos. É isso mesmo, Carla, porque o mundo espiritual só se discerne através das coisas do espírito. Marisa, pastora, sou técnica de enfermagem, muita criança diagnosticada com autismo. Sim, gente, isso não acontecia em outro tempo, né? Isso acontece agora, tá bom? É um mal desse século, né? Alguns tempo atrás a gente não via isso acontecer. Gente, vamos lá, precisamos buscar as respostas também no espiritual, tá bom? Então, o autismo, ele está ligado a prisões espirituais, né? A cativeiros emocionais profundos, tá bom? Então, essa mãe precisa buscar ajuda espiritual, tá? Então, isso é fato, gente. Agora, é isso que eu falei. Ou a gente vai ser inerte, passivo, né? Eu pego e dou, taco o Rivotril. Por exemplo, meu filho, quando um dos meus filhos, quando criança, foi diagnosticado com hiperatividade, déficit de atenção. O que nós fizemos? Começamos a orar e jejuar. Demos lá, o médico passou a Ritalina, mas nós não ficamos cativos nisso. Nós oramos e jejuamos para buscar pela cura e pela restauração dele. Amém? E foi o que essa mulher Cirofinícia fez. Ela saiu da passividade. Amém? Ela foi buscar pela cura e pela restauração. Amém? Então tá. Então vamos lá. Boa tarde, paz querida, amada, estou passando por uma situação estranha, estou sentindo distanciamento da minha sobrinha, como devorar? Foi uma obra através da mãe dela. Sim, pode ser um problema emocional, tá? Aí precisa investigar qual é a raiz desse problema, porque distanciamento, de repente, não está propriamente ligado à obra de macumbaria, né? Mas com uma questão emocional, tá bom? Alguma coisa, algum baque emocional, né? Que tá refletindo esse comportamento limitador, tá bom? Então ela precisa de cura interior, tá bom? Pastora, vai ficar gravada essa live? Sim, já vai ficar gravado. Você pode compartilhar aí para o maior número de pessoas que você tiver acesso, amém? Que vai ser importante para a vida dela, tá? Zeza, a minha filha tem transtorno bipolar. No reino espiritual, como funciona? Zeza, você precisa identificar qual é a raiz desse transtorno bipolar, tá bom? Existe uma raiz aí que precisa ser identificada. Isso é uma raiz geracional. Na sua família, na sua linhagem, existem outras pessoas que também têm transtorno bipolar, que têm problemas de esquizofrenia, que têm problemas na mente. Então, isso pode ser uma perseguição espiritual, né? Então, você precisa fazer uma quebra de maldição. Ou então, isso pode ser um problema emocional. Então, o que aconteceu? Quais foram os traumas que ela vivenciou? Então, ela vai precisar passar por cura emocional. Amém? Então, ela vai precisar de ajuda. É muito importante, tá bom? Uma terapeuta cristã. Eu insisto nisso, não procure um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista que não seja cristão, tá bom? Um cristão e que também, né, conheça sobre libertação, que caminhe nessa área, para que ele possa discernir exatamente aquilo que está acontecendo. A investigação é o processo mais importante na libertação espiritual e na cura emocional, tá bom? Então ela precisa de ajuda.
tá? Qual é a idade dela? Tenho 5 vagas aí na mentoria individual, tá? Se precisar de ajuda, eu estou aqui, tá bom? Então vamos lá, tem mais alguma pergunta? Eu vou orar por vocês, amém? Carla, crianças precisam ser evangelizadas e ministradas. Isso aí, Carla. Roberta, como eu faço para identificar a raiz da depressão? Roberta, precisa fazer uma anamnese. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para poder vasculhar o seu interior. Amém? Você pode fazer isso através de um processo de cura interior, onde você vai permitir que o Espírito Santo de Deus ele vai te acessar nas suas emoções. Ou você vai buscar ajuda, né? De um mentor espiritual, de um terapeuta espiritual, para você acessar e descobrir onde está a raiz desse problema. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse: lembra-te de onde caíste. Quando você acessa esses lugares onde você caiu, você consegue se levantar e se restaurar e se restabelecer. Amém, querido? Vou orar por você. Foi muito bom estar com você hoje aqui na hora do valente. Eu quero orar pedindo para que o Senhor venha iluminar a sua mente, a sua ótica de visão, para que você possa discernir e entender como funciona o mundo espiritual e ser uma voz profética nessa geração. Amém? Pai bendito e amado Deus, eu quero abençoar a vida, sendo teus filhos que estão aqui comigo agora ao vivo e tantos outros, Senhor, que vão, Pai querido, acessar essa live, ó Deus, que vão ser conectados, Senhor, em fé. Ó Deus, junto comigo, o teu Espírito, Senhor, vai testificar essas palavras. Senhor, eu sei, Deus, que essa voz pode ser uma voz, Senhor, ó Deus, de socorro. Ó Deus, quantos dos teus filhos estão aflitos, angustiados, precisando de resposta, de intervenção, de ajuda. Senhor, em nome de Jesus, tu és o socorro, tu és a ajuda. Senhor, então, Pai, através dessa palavra, Senhor, que haja um despertamento espiritual. Eu repreendo agora todo espírito de passividade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de inércia, todo bloqueio na mente, todo sofisma, todo paradigma, que caia por terra agora, que impede, Senhor, esse homem, essa mulher de se posicionar no mundo espiritual e batalhar em prol da sua libertação e a restauração da sua casa, da sua família. Que todas as setas caiam dos olhos, que todas as escamas saiam agora em nome de Jesus Cristo. Toda fortaleza na mente seja removida, todo tampão dos ouvidos seja retirado, e Senhor, que o teu poder venha, Senhor, sobre, Deus amado, a vida, Senhor, dos teus filhos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Só tu és, Senhor, e só tu és Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, traz o discernimento do teu Espírito, ousadia e fé para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo. Em nome de Jesus, todo espírito de passividade, em nome de Jesus Cristo, de estagnação, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja restaurado para a glória do Senhor Jesus. Que o espírito de discernimento, de graça, amém, venha sobre você, que você possa descortinar aquilo que está acontecendo ao seu redor e que na força do Senhor você venha prevalecer para a glória do Senhor Jesus. Amém? Essa ministração de hoje te ajudou? Abençoou a sua vida, meu irmão? Então eu quero que você ative agora uma chave espiritual que se chama gratidão. A gratidão abre as janelas dos céus para milagres. Então você vai ser grato compartilhando essa live com o maior número de pessoas que você puder, entregando para as pessoas que precisam, para que elas possam ser alcançadas e abençoadas. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. Tenha um final de semana abençoado. Amém? De segunda a sexta nós estamos aqui na hora do valente, meio-dia. Então segunda-feira nós temos um encontro, se Deus permitir, meio-dia na hora do valente. Deus te abençoe!